Vocês me ouvem? Obrigado, Rafael. Meu senhor do lado aqui. Isso está sendo evidente. Com todos. Gente, hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Dinâmica essa que alguns já conhecem. E fazer um bate-bola de perguntas. Né? E a gente fez isso, alguns de vocês provavelmente já mandaram algumas perguntas e a gente vai responder, ou o Alexandre vai responder, ou talvez o nosso baterista até crítica. Né? Normal. Acabou de tocar, já foi normal. Isso quer demais, né? Baterista na pregação do muda, eu nem ia, mas ele é bem, tá vendo? Ele fez um devocional esse dia de 6 minutos. Ele mandou para nós, sabe, do grupo da banda, o William Crente. Isso é uma coisa de uma bênção. Vocês têm alguma pergunta bem massa para fazer? Qual é a tua maior dúvida como um adolescente cristão? Meu Deus, tu não sabe nada, né? Olha o que o Cadu me perguntou, gente. Cadu mandou no privado, ele estava com vergonha. Vai falar, função. Ó, veio aqui para não fazer isso. O Cadu me perguntou o seguinte: a primeira pergunta que o Cadu mandou para mim foi o seguinte: usar cropped significa que sou vulgar? O que é cropped? Ui, Cadu! O que é cropped? Mostra para a galera que não sabe o que é isso. Tu não sabe o que é cropped? O que é cropped, velho? O que é cropped? É aquele negócio que só é tipo. É blusa curta. É uma blusa que mostra o umbigo. Não é pecado, tá? Não tem nada de pecado em usar um cropped desse que seja decente, não desse que é tu usa, cara? Não. É verdade, eu faço academia todo dia. Disse que não tem camisa do tamanho. A academia usa legal. Cadu ele não depila nem as axilas. Ou seja, as meninas podem, os meninos não. O Cadu. Não, vocês pegaram contigo, Cadu. Tá? Outra pergunta. O Cadu mandou 3. E as 3 eu deixo de trazer. Eu vou melhor que a outra. Tá? A terceira do Cadu. Piercing. É pecado. Vocês acham que o Cadu poderia usar um piercing e ele estaria cometendo pecado? No umbigo? É no umbigo. Piercing é no umbigo ou não? Qualquer lugar. Qualquer lugar para não é pecado. Mas isso não é, eu sabia. Piercing de umbigo de estrela é pecado. Como é que é? Piercing de estrela no umbigo é pecado. Nem faz sentido, né? Nem faz sentido. É claro que não foi o Cadu que fez essas perguntas. E é claro que a gente brinca, mas entende que pode ser a dúvida de alguém. E foi. Esse alguém mandou para ter uma dúvida. Pronto, foi assim. Todos esses termos que o tio falou, se for usado para se autovangloriar, se ficar tipo, ai meu, como eu tô lindo, ai como eu tô linda, obviamente isso vai ser pecado. Então, tipo, antes de você colocar, ou sei lá, fazer uma dessas coisas aí que o tio falou, pensa primeiro, isso está alimentando o meu espírito, a minha carne, os meus desejos, ou está alimentando Jesus? Então, assim, sempre pensando primeiro nisso, antes de fazer uma dessas coisas, assim, principalmente porque vai ser um buraco que você está fazendo no teu corpo. E para tirar, assim, tipo, a recuperação também não é legal, então tem vários outros quesitos. Essa semana eu até tenho uma outra pergunta que ia encaixar com o corpo das respostas. Né? Do é ou não é pecado. Isso, quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, jorra. É pecado tal coisa? É pecado tal coisa? É pecado. Gente, eu não sei. Vou saber. Por quê? Porque pode ser que esse
cropped, pode ser que não seja pecado para uma menina, bem como a Laís falou, e seja pecado para outra menina. Pode ser que, imagina, eu de cropped, posso não estar pecando, tá ligado? Mas pode ser que o Alexandre usando. Já pensou? Pode ser que esteja pecando. Entende? Então isso é muito relativo. Onde está o coração de vocês é a maior preocupação. Então, por exemplo, eles me perguntaram sobre tatuagem. Quem me perguntou, eu acho que não tinha 13 anos. Tá? Então, para ele é pecado. Não tem dúvida que não é. Não é pecado. Não tem dinheiro, não tem nada para fazer. Mas, cara, por que é que você quer fazer uma tatuagem, por exemplo? Então, é nessa resposta do você responder para você que está o pecado ou não está o pecado. É que o pecado não está nessas coisas, mas sim na nossa mente. Está na intenção. Por que é que, por exemplo, é o que a Laís falou. Por que é que eu quero usar um cropped? Por que é que eu quero colocar um piercing? Porque às vezes tem alguém que acha legal, acha maneiro. Eu não vejo problema nenhum. Agora, onde está o teu coração a respeito? Aí é um problema. Agora, tem uma outra coisa também, né, pessoal? O que se torna um pecado, isso não é a sensualidade. Né? é isso. Se você promove esse tipo de Pergunta número coisa para 6. sensualizar, para chamar a atenção para o seu corpo, aí você está praticando o pecado, com certeza. E daí, não só você peca, como também pode fazer os outros pecarem. O Paulo disse, o nosso Paulo falou uma coisa bem legal. Ele disse que se comer tal coisa, fazer tal coisa, escandaliza o teu irmão, não faça, porque isso aí é pecado. Então o escândalo ele provoca pecado. Ó, eu vou. Desculpa lá. Meu pai, ele não tem problema. Quem é teu pai? Só para começar. O pastor Joel, João Nelson Jones, Borges. Filha de pastor, ela sabe. ele fala que beber em público não é legal para os cristãos, porque os outros, primeiro, que eles falam, você é cristão e bebe, e também porque tem muitas pessoas que são recém-convertidas que eram viciadas no álcool, e o álcool faz com que eles voltem a pecar. Então, por mais que para você tenha feito, ele faz pensar diferente das pessoas que para eles só trazer mal. Isso aí, é exatamente isso. Porque, por exemplo, o Giovanni se acha que beber um vinho, uma cerveja é pecado. Eu, particularmente, não vejo na Bíblia em canto algum dizendo que é. Agora, imagina, eu tenho um amigo que é ex-alcoólatra, e tenho mesmo, o Rafa conhece, o Douglas. Mano, como eu vou tomar 2 litros de vinho do lado do meu amigo Douglas? Ele vai tomar um copo na minha frente de vinho. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Então, eu posso tomar lá em casa, eu posso... Enfim, agora, isso tudo, gente, vocês, bebida, vamos usar o exemplo da bebida, né? Que ela trouxe o exemplo. Vocês não podem, porque é contra a lei. Ponto. Menos de 18 proibido de tomar. Já é pecado se você tomar pela idade de vocês. Então, fica uma lei, tá? Eu vou pegar uma pergunta ali, Xana, porque eu acho bem interessante como esse questionamento de roupas e tudo. Aqui. Por que a maneira que me visto, Xande, é importante? Por que eu tenho como do jeito que eu me visto, por que é importante alguém eu me cuidar? Por quê? Então, pessoal, a gente vai ser bem simples o que está falando, é mais para chamar a atenção de vocês e colocar ponto de interrogação. O verdadeiro ensino não está em eu explicar tudo para vocês, está em colocar ponto de interrogação. Porque quando eu fico com desejo de aprender, eu corro atrás. Quando eu corro atrás, eu leio, eu aprendo, e aí sim vem o verdadeiro ensino que ninguém tira mais. Esse é o verdade. Na área de vendas, que eu trabalho na área comercial, a gente escuta muito quando vai ter uma reunião. Eu tenho uma reunião desse com donos de empresa, diretores, gerentes, assim por diante. O corpo da gente fala. O corpo da gente fala. Não é só uma aula de administração, é claro, mas o corpo da gente, ele fala. A maneira que eu me posto numa mesa com um diretor, se eu coloco a mão, se eu coloco a mão em cima da mesa, se eu fico estalando os dedos, se eu fico passando a mão na perna, tudo demonstra alguma coisa, quer dizer, de que eu estou vivendo lá dentro. Então, se lá dentro está tudo legal comigo, com Jesus, eu vou procurar apresentar esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, para ele da melhor maneira possível. Compreender? Então, eu sempre faço a pergunta para Jesus: se tudo estivesse no meu lugar, Jesus, tu usaria isso que eu uso? É bem simples, faça essa pergunta.
E aí depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo aqui, ou aí, claro, tem outro ponto, né? Tem que entender também a voz dele, né? E aí você faz uso ou não. Né? Lembrando que a sua casa, né? Essa casa aí que é você, é o templo de Deus, né? É o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos transparecer muito bem isso. Isso não vem, aí você vai dizer, mas você pode conceber alguém por aí de uma forma que a gente consegue, que não está vestido da forma correta, a gente pensa, isso é bonito, isso é aquilo, né? Eu fico desconfiado, né? Mas tem gente gravatado lá, a gente sabe onde, né? Naquele lugar, né? Que se veste muito bem e tem as suas dificuldades, né? Então, faça o melhor para Deus, esse é o meu conselho, né? E se tiver alguma dúvida, procure jogar. E aqui não cabe, gente, preconceito com estilo de roupa dada. A ideia aqui não é para ele, por exemplo, eu sei que eu vou muito ali na pracinha, agora meu filho virou jogador de futebol, então eu quero mais ser skatista, né? Aí eu vou, então, sempre, às vezes na pista e eu vejo aqueles moleques que caberia eu 3 vezes na calça de alguns moleques que não tem 40 quilos. Isso é estilo, gente. Tá tudo bem, estilo tá tudo certo. Né? Nós estávamos falando mal de você até agora. Está vendo? Está vendo? Deus é ruim. Eu já tinha visto aí, deixa eu te falar, sabe Deu até uma pergunta aqui. Por exemplo, vocês não podem olhar para o Alexandre, né, e julgar ele, entendeu? Que ele tem 60 e poucos anos. A gente não pode olhar no Joel quando usa aquele chapéu lá, achar que ele é da idade do teu avô, uma coisa da outra. Isso é julgamento, isso é pecado, você está pecando. Não é, pastor? O pastor Joel não tem cabelo, mas não quer dizer que ele tem 60 anos. Ele tem 57. Muito bem, entenderam? Então, ou seja, o coração de vocês é muito mais importante do que às vezes a roupa. Mas, como disse o Alexandre, a roupa fala muito. Né? Quem são vocês? Tá? Eles são cuidado. Nada de usar cropped. Por favor, não vai vir para a faculdade de cropped e botar principal para um menino. Nós temos que pegar para no pau. Ó, essa pergunta aqui, cara, é muito legal, tá? E eu gostei demais dessa pergunta, que é: não ter sido batizado no Espírito Santo é um sinal de falta de intimidade com Deus? Entenderam a pergunta? Vocês não ficaram muito do próprio educador, né? Vou perguntar de novo para vocês, ó. Não ter sido batizado no Espírito Santo é sinal de falta de intimidade com Deus? Ainda bem que o Jorge está aqui, entendeu? Se o Alexandre não souber, eu chamo ele. Para começar, tem que saber o que é o batismo do Espírito Santo, você sabe. Às vezes as pessoas perguntam e não sabem, né? Esse é o problema. E aí vai muito longe, se você não quiser, não dá para falar em alguns minutos, né? Mas não ter sido batizado no Espírito Santo é sinal de falta de intimidade com Deus. Eu só vou falar algo. A Bíblia diz que eu aprendi uma coisa com o próprio pastor, vamos citar ele agora, já que ele chegou, vamos citar ele, né, o pastor Joelson, mas eu vi também isso no Instagram, esse dia, essa frase, e eu ouvi ele falando aqui. Por muito tempo eu achei que o que me levava para o inferno eram meus pecados. E foi duro para mim aprender isso. Eu vim de uma igreja pentecostal, tradicional, em certo ponto, e foi muito difícil para mim entender que a minha sogra, por exemplo, tem 93 anos, vai fazer 94 anos, mais de 70 anos de fé, mais de 70 anos de fé servindo ali no Boa Vista, nas igrejas do Boa Vista, não fala em outras línguas. Eu pensei já, mas se a gente fala tanto aqui, ela não deve ser batizada pelo Espírito Santo, né? E a mesma coisa é que o que me leva ao inferno é o pecado. Na verdade, não é um pecado, né? O que me leva ao inferno? A frase que o senhor falou da teoria lá é não aceitar o quê? O perdão dele, a graça dele, né? O sacrifício dele. Mas a gente foca no pecado, né? Mas Tiago disse que se eu posso fazer o bem e não faço, também cometo pecado. Então não é só coisa negativa. Deixar de fazer o bem, que nesse caso receber a graça de Deus, o sacrifício dele, eu também estou cometendo pecado. Então não é o meu pecado, na verdade é a minha desobediência. Então a questão é que as pessoas confundem, né, dons, né,
com essa questão de batismo no Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, quando eu passo pela regeneração, pela conversão de verdade, eu sou o quê? Eu recebo um carimbo, um selo, quer dizer, eu me torno propriedade de quem? Do Espírito Santo. E isso responde muitas outras perguntas que já foram feitas aqui e faladas. Se eu sou selado pelo Espírito Santo, qual é a minha conduta? Como eu me porto? O que eu falo? O que eu faço, né, na sociedade, em casa, e principalmente quando ninguém está me vendo, porque o pior inimigo é quando ninguém está vendo a gente, não é quando a gente está na frente dos outros. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas nós vamos trabalhar essa temática durante o ano, não se preocupe, né? Mas eu não falo e eu vejo alguém do meu lado falando em outras línguas que a gente fala, né? E eu não falo, então eu não tenho batismo e ele tem, né? Não é nesse pensamento que nós corremos. Você tem o Espírito Santo de Deus, você foi selado por ele, mas é claro, né? Mantenha esse selo intacto, né? De uma forma bem difícil, né? Entendeu? Nem na facultologia, que eu penso essas coisas. Mas vocês não entenderam nada, eu acho que tu falou e não entendeu nada. Me perdoe, verdade, isso tu não entendeu. Entendeu? Alguém não entendeu? Mas se quiser, a gente clareia mais, a gente baixa mais o nível da resposta. A gente chama o Rafa para ascendente, mano. Acho que talvez citar aqui essa questão de falar em línguas, né, que é uma das principais evidências que a gente vê, e é um dom, né, ele não é a mesma coisa do batismo do Espírito Santo que a Bíblia fala a respeito, ele é um dom. Algumas pessoas têm certos dons, outros têm outros. Eu espero que o Alexandre e o Joel só acreditem no que eu acredito. Espero, eu até medo daquela cara aí trabalhando. Mas quando eu aceito Jesus, ou quando Jesus me aceita, vou deixar isso claro, automaticamente o Espírito já entra. Então eu já sou batizado no Espírito Santo. Agora o dom de línguas estranhas, aí é um outro questionamento. Eu falei no início, lembra que eu disse para vocês? O selo, né? Regeneração, novo nascimento, a regeneração, entendeu? E aí tem os dons depois, né? Aí tem falar em outras línguas, interpretação de línguas e assim, isso aí, né? E tem um monte de dom que vocês podem exercer bem fácil, tá? Ser educado com os pais, obedecer os pais, limpar a casa. Não derruba isso aí, rapaz. Entendeu? Tudo isso são dons bem facinhos. Tipo assim, ir para a escola para estudar, entendeu? Não ficar no Instagram. Não vou explicar, mas eu queria melhor. Não ter Instagram para Instagram privado só para alguns amigos, tá ligado? Porque todo amigo é traíra e tem um outro amigo. E aí ele tira print das cartas que vocês fazem e mandam para mim. Tá? Então assim, ó, já larga, já chego de casa hoje, se não for no caminho do Uber, eu já exclui o Instagram que vocês acham que é só amigo top. Não é. Tem sempre traíra. Então assim, ó. Se um dia vocês duvidarem do que eu estou falando, eu boto no telão as fotos, bem com você. Se vocês duvidarem, ou se o pastor Jorge pedir, eu não vou desobedecer o pastor. Vamos lá. Alguma dica, isso que é legal, cara. Principalmente para alguém que tem um pouquinho apoio, né? Alguma dica para sobreviver no ambiente escolar, sem falar tanto palavrão? Antes de o Alexandre responder, vamos ver se ele tem alguma dica. Vocês aqui, quem aqui não tem nenhum amigo aqui do 2A que faz parte lá e estuda com vocês? Entenderam a minha pergunta? Não entendi. Isso, por exemplo, todo mundo que estuda. Na escola de vocês, lá na classe de vocês, na sala de vocês, por acaso, não tem ninguém do 2A? Tem a sala, todo mundo tem, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Então, tu não tem, sortuda, né? Não, o jeito que ele estuda. Ele nasceu inteligente. O Rafael também não estuda. Ele não terceiro, o primário e acabou.
Foi fazer uma escola faz 6 anos. Ele queria virar motorista de Uber, aplicativo. Não vai virar nada. Olha só, o que acontece? Esse é um bom cenário, sabe? Quando eu estudo e estava lá o Alexandre estudando comigo. Porque a teoria. Porque a teoria. A tua mãe também, né? A tua mãe também, né? Porque assim, ó. Porque quando eu estudo junto com o Alexandre, eu automaticamente olho para o Alexandre e tento me policiar. Porque a ideia do ser humano, ele é assim, ele, se tem um radar, ele passa 50, se tira o radar, ele passa 90. Se tem um policial, ele põe 5. Passou a polícia, ele tira o 5. O ser humano é assim, essa tragédia. Então, quando tem algum amigo na escola lá, por exemplo, o Cadu estuda junto com ele. Então, um dele está de olho no outro. Então, há esse cuidado. Mas sabe o que eu descobri esses dias? Que um de vocês não tem nem esse filtro, ele abandonou, ele largou lá do lixo e ele é um terror com mais 4 ou 5 amigos do Bezerra. Vocês acreditam? Ele desviou, desviado, fracassou. E aí, chama, que dica tu dá para esses desviados de parar de largar o palavrão de lado? Vou dar uma frase que a Maria disse que a boca fala o quê? Aí a resposta. Então, ou seja, se esvazeiam dessas porcarias e começam a fazer devocional diário, fazer jejum semanal, fazer oração diária, começa a participar de um GB, e aí teu coração, tua boca, tua cabeça vai começar a se encher de coisas boas. E aí o Paulo Porque é assim, antes de eu falar, porque assim, pessoal, eu tenho que ocupar o meu coração e a minha mente com aquilo que é bom. Quando eu ocupo a minha mente e meu coração com aquilo que é bom, automaticamente eu exponho isso para as pessoas. E aí o evangelista, o mundo falou, né? Vão e evangelize, se for preciso, falem alguma coisa. Então não é por muito falar, mas pelo comportamento da gente. Se o meu comportamento da minha boca jorra 2 fontes, né? Uma de água doce e de água salgada, não tem como conviver, né? Senão ela vai fazer mal. Então, eu tenho que me policiar quanto a isso, né? E pedir a Deus, né? E principalmente treinar isso. Treinar como? leitura da palavra. Quando você lê a palavra, mas me falta palavra. Na área de vendas eu uso várias palavras que estão aqui dentro. Várias. E as pessoas nem percebem que eu estou falando da Bíblia, mas eu uso. Mas por que eu sei isso? Porque eu leio, porque eu estudo a palavra, eu busco em Deus. Então, quando o teu coração está cheio de coisa boa, automaticamente você vai apresentar coisas boas também. E palavrão, né? Se não me falha a memória, na Bíblia está escrito, né? Só que outra palavra, não é? Palavras torpes, né? Palavras torpes. Aí, então, vocês hoje estão na era do Google. É só, não precisa nem digitar as preguiças, só bota aí no áudio, né? O que significa a palavra torpe? O Google vai dizer segundo, né? E ele fala com a voz chata, miserável que tem ali, né? Ele vai falar, né? Então, já vai dizer para você o que é a palavra torpe. Então, procure lá depois, que é para palavras torpes. E aí, julgue se é. Pode falar palavrão. Palavrão não é palavra grande em português, em inglês, né? Então é paralelepípedo. Ou também não adianta, desculpa, não adianta também, né? Aí você lembra que palavrão é pecado, né? Daí usa palavras da Bíblia para xingar os outros. Isso. Tá martelando assim, acerta um martelo no dedo, vem me chamar filho daquela coisa lá, daí você diz, meu Deus, você vai dentro do teu coração. Tá vociferando os palavrões, entendeu? Tá pegando do mesmo jeito. Eu tenho um amigo que falou cacida. É. O que vocês acham que ele quer falar quando falou cacida? Né, Joey? Tem que xingar. Então, senhora, tem que cuidar. Tá? A hora não quer fazer fazer. Eu vou para 2 perguntas. Eu tenho 3 aí, cara. Tem uma que eu preciso falar. Ter atração pela pessoa do mesmo sexo é pecado? Tu já engata na mesma hora. Eu quero engatar uma outra pergunta. Quando eu já falo, isso é simples, a resposta não precisa. Beijar mesmo estando em um relacionamento. Ou seja, eu estou namorando com a Thaís. Estou só namorando. Eu posso beijar ela ou não? Ela está se mexendo aí, né? Está se torcendo tudo. A Lorena, sei lá, vai ser jogadora de basquete, tanto que pula.
Então, ou seja, a minha pergunta é, ficar com alguém, ou me relacionar, ter atração, pergunta é ter atração, desculpa, não vou perguntar mais para você perguntar. Ter atração pela pessoa do mesmo sexo é pecado? Ter atração. Beijar uma pessoa, mesmo estando namorando, ou seja, quem não está namorando vai apanhar se beijar, tá? E eu sei lá, tem até vídeo. Sou bom, eu sou bom. Eu sou bom. Quem viu a declaração do Papa essa semana? O que ele falou? Quem viu a declaração do Papa? A vergonha fala e vocês falam, o que o Papa falou essa semana? O Papa falou não é sério, o Papa falou uma verdade essa semana. Quem que é o Papa? Ele disse que a gente não pode, escuta, ele disse que a gente não pode entrar. Qual é a palavra quando eu menosprezo não é racismo, mas quando eu preconceito. Ele disse que a gente não pode ser preconceituoso, mas a Bíblia deixa muito claro que o homossexualismo é errado. Ele falou isso. Ele falou isso. E aí tem uma. Se até o Papa falou. Por isso que eu citei o nome dele. Romanos, aí vocês leem o capítulo de 1 de Romanos e vocês vão ver ali pelo versículo 25, o apóstolo Paulo começa a dizer: trocaram a verdade por uma mentira. Né? E aí entraram pelo caminho de. Aí cita, nós que somos da Assembleia de Deus, né? Gostamos de usar o varão, né? Varão com varão, né? E varão com varão, o que é? Homem com homem, mulher com mulher, ele diz assim. E isso não tem aprovação de Deus. Então é claro que Deus fez essas mulheres bonitas e esses homens bonitos, né? Para quê? Para que houvesse essa função do homem, mulher com homem, deixa muito claro. E tem tantos outros versículos, né? Mas, sendo bem taxativo, claro que é errado, é verdade. E se por acaso você, agora dentro de si, está pensando assim, caraca, eu sou um menino e eu acho o Levi mais do que lindo. Você está em todo o pecado. Está em todo o pecado. Levi, pelo menos 20, eu não tenho que dar um favor do que é pecado que é japonês. Mas, ó, entenda, assim, ó, se você por acaso sente isso, você tem que procurar ajuda. Seja sincero com quem te discipula, seja sincero com teu pai, com tua mãe, com teu líder. Se, assim, ó, às vezes é um papo que se você chegar no seu pai de uma forma errada, ele não vai entender o que você falou, entendeu? Então, eu inclusive me coloco à disposição. Também. O Alexandre também, a Thaís, a Maria, Já ajudei bastante. porque assim, ó, vocês precisam de ajuda, vocês precisam entender algumas coisinhas e a gente está disposto a fazer isso. Entende? Então, quer dizer, eu olho pro Samu que eu acho ele, cara, que filé. E você é um menino, a gente quer te ajudar. E o contrário também. Então, se você é uma menina e olha para uma menina com os olhos de atração, sabe? Procure ajuda. Procure um de nós, um dos 4 líderes, procure a Maria, Thaís, o Giovanni, Eu posso achar, tem uma adendo aqui, né? Eu posso achar ele muito bonito. Você sabe por quê? É meu filho e eu sou pai dele, então eu posso achar ele muito bonito. Mais isso. Mas pode terminar assim, puxou a beleza do pai. parece essa capilinha. Que é pecado, não é mesmo? Tá? E beijar estando namorando. Eu estou namorando. Eu posso beijar minha namorada? Ou é pecado? Ei, nós tivemos uma temática sobre isso. Quem lembra da temática do ano passado? Que no início muita gente que está aqui ficou brava com a Dedéu, dentro do líder na hora, mas aí vai Tem inclusive print que fala áudios. A minha dúvida. Aí agora estão me perguntando se pode beijar ou não, tá vendo? Não é essa pergunta mesmo. E só para você saber, tá aqui o nome de quem perguntou, sabe quem perguntou? Dudu. Uma ilustração rápida desse aqui. Uma ilustração bem rápida. Quem aqui já ferveu leite? Quem aqui já teve a experiência de ferver leite? Quem aqui já deixou o leite cair? Virar?
Pois Mas é. vocês estavam onde quando evaporou o leite? Não, mas assim, é muito rápido quando a gente percebe, já virou, guarde essa. Outra coisa, às vezes a gente faz um tipo de tentação, né? A gente fica ali, a gente vê que ele vai criando aquela pelezinha, a gente sabe que o leite vai. E a gente fica ali, né? E vai deixando. É igual assar o pão de alho, né? Ele tá cru, né? Vai tu ver ele tá assado. Beijar, pode beijar, mas cuidado, tá? Porque o leite pode ferver e virar uma hora que você não percebe. Fala, Jeová. Tem fogo no pé. Agora sim, ó. Esse negócio também de ficar aí é do inimigo, tá? Namorar, quando eu digo assim, namorar, hoje eu olho para aquele ali, ó. Aquele lá que não fala hoje, isso vem dentro ali. O Rafa está com intenção de casar com a Paty, tá? Então é namoro sério. Isso é um namoro sério. Eu não sei se a Paty tem a mesma intenção. Aquele outro menino ali, aquele irmãozinho ali, a baterista que hoje estava querendo. Mesma situação. Ele está namorando com intenção de. Aqui, ó, a Júlia, tem data de casamento, está tudo organizado. É o outro papo. Ele não sabia disso. Ele mandou para mim terça. Tem até data. Tem até o local e ali no Big da Beira Rio, que não namorou o casamento. Pessoal, tem que cuidar, né? Então, assim, ó, gente, esses são os três aqui de dentro que a gente sabe que namora, que os pais sabem, a igreja sabe, são liderados por alguém, tem alguém discipulando, cuidando da vida deles. É uma história. Você com 16, 15, 14, 13 anos, 12 anos, vão cansar, achar que está namorando com o namoradinho, seu pai saber, se a mãe sonhar, vão com o Paulo. Pessoal, Deus deixou o prazer, Deus deixou o beijo do homem para a mulher, mas a gente tem que saber a temperatura disso, o horário, né? Eu me lembro que uma vez eu cuidava de jovens, e eu passando de carro assim, eu não sabia se era um mulo, quem era o homem, quem era a mulher, porque eles estavam num entrosamento tão grande que misturava o mulo, ele e ela, aí é difícil, né? Aí é muito difícil, né? Então, cuidado com os excessos, cuidado com o excesso, sempre o equilíbrio, porque o que foge disso aí pode puxar um abismo que não tem retorno, cuidado. E não esqueçam, eu tenho um amigo, depois eu vou fazer uma coisa que eu acho chata demais, quem me dá um minuto? Um minuto? Tipo assim, eu adoro quando ele faz isso. Então, ou seja, mesmo 40 minutos aqui, a gente vai acabar nos próximos 12 minutos, tá? No máximo. Mas tem duas perguntas muito boas aqui. A primeira é, Xande, como eu posso saber se os meus próprios sentimentos, se são os meus próprios sentimentos, ou é o Espírito Santo? Aquele negócio está na minha cabeça, sabe? Eu não é de Deus, meu namorar com Josefina. Eu estou sentindo de Deus. Será que isso é de Deus ou será que é de mim? Sabe aquele negócio que não, estou sentindo de pegar uma profecia para Sara. É comigo, Sara, ou é da minha cabeça? Tem uma frase que diz assim, ó, em outras palavras, a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo em nosso espírito são facilmente encobertos pelos gritos de nossas emoções. Olha isso, né? A gente tem que cuidar muito com emoção. E eu lembro que uma vez um jovem apaixonadaço, e disse para mim, como é que eu sei se ela, não sei o que, disse, rapaz, vai orar a Deus. Para começar é difícil, já não quer, né? Mas ele disse, vai orar a Deus, né? Vai buscar o Senhor e tal. Aí ele disse, mas como é que eu sei? Eu digo, eu faço um propósito, peço algumas confirmações, não sei o que. Aí, eu não vou dizer o que ele fez, mas eu vou dar um exemplo bem bizarro, né? Não tem aquele cara que só usa uma camisa preta? Aí a menina tá apaixonada. E o Giovanni foi de preta ele. A menina está apaixonada pelo cara. Eu vou fazer um propósito. Se ele vier de preto para a igreja hoje, é ele. Não, né, gente? Não, né, gente? Ou tem aquela irmã que só tem aquele sapatinho. Pode falar. Tu tem certeza, querida? Tu tem certeza? Pode fazer. A professora contou a história de um casal. A menina era bem específica, eles eram amigos, só que ela morava em Floripa e ele em Joinville. Daí ela disse, eu gosto dele, mas eu não sei se é a pessoa certa. Daí ela foi muito específica, ela disse, se ele for a pessoa certa, ele vai me trazer o meu prato favorito de tal restaurante. Daí ele foi lá,
Ele foi de Joinville pra Floripa e levou o prato favorito dela. Tipo, eu passei por lá, lembrei de você. E ele levou até a Floripa. Eles são casados até hoje. Hoje vocês procurem cadê aquela menina? Ela foi lá mexer nos negocinhos que nós vamos dar para vocês, a minha esposa. Depois pergunte para Maria. Pergunte para Maria o propósito que ela fez. Procure, meninas, procure ela. Mas assim, resumindo, o Espírito Santo pode ser confundido, né? Você, melhor dizendo, não ele, eu estou dizendo, você pode confundir ele com um desejo seu, um querer seu, né? Uma vontade sua. E aí a gente tem que cuidar para que a nossa vontade não prevaleça. Mas a voz de Deus, ela faz o que? Ela sempre traz paz, ela sempre traz calmaria e traz uma sábia direção. Tudo aquilo que nos confunde, tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos deixa mais enrolado do que já estava, como diz os crentes da Assembleia, desconfia, irmão. Desconfia que aí pode dar um erro. E aí o que você faz? Oração, Bíblia e procure ajuda dos mais velhos. Eu sou mais velho que ele, né? Procure, eu não vou falar do pastor lá, né? Fica chato, né? Mas procure ajuda. Não, acho que ele é mais novo do que eu, na verdade. Procure ajuda de pessoas que tenham entendimento. Viu? Vai lá para a última pergunta só, depois eu prometo que eu vou responder as outras que eu recebi. E você tem a liberdade de ir lá no grupo do 2A. Vou perguntar para nós. Assim, pede para o líder do GP, disse que uma amiga da escola perguntou, tá ligado? Vai dar tudo certo. Então, ele pede para o líder do GP e diz, minha amiga, liguei para perguntar. A Sara pergunta e ele responde. É maravilhoso. Adoro isso. Como diferenciar isso aqui é muito importante, tá? Principalmente hoje em dia. Como diferenciar propósito de proposta? Isso é legal. Posso responder? Eu acho que eu te contratei para quê? Uma definição. Uma definição bem rápida. Proposta, condição que se propõe para chegar a um acordo, ação de propor, sugestão ou oferta. Propósito. Vai ser bem simples a minha resposta. Deliberação, resolução, decisão, desígnio quer dizer projeto, né? Intento, objeto, fim e mira. Onde é que a gente descobre isso na palavra de Deus? Na tentação de Jesus no deserto. Qual era o propósito? Jesus ser levado para ser tentado. Qual foi a proposta? O diabo disse, se tu fizer isso, tu serás isso. Entenderam? O propósito era levar ele. Esse era o desígnio de Deus. A proposta foi o quê? Se tu transformar essas pedras em pão, você pode transformar. Se tu se jogar daqui, dará ordem. Quer dizer, proposta é diferente de propósito. A proposta não necessariamente pode ser vinda da parte de Deus, né? E o propósito pode não ser da parte de Deus se for pela tua emoção, veio por uma pergunta, liga a outra, né? Uma ação liga a outra. Aí você pode errar também no propósito, né? Então, conseguiram entender a tentação de Jesus no deserto? Propósito qual era? Designado por Deus, levar ele para lá. Eu já vi gente pregando dizendo que o diabo levou ele para o deserto. Pelo amor de Deus, lembra a Bíblia da forma correta, né? O diabo não levou Jesus para o deserto. A Bíblia deixa muito claro que... Quem foi que levou ele para o deserto, pastor? Mas foi o espírito do diabo ou foi o espírito de Deus? O propósito. E qual que foi a proposta? Lá no deserto ele encontrou e mostrou para nós que é possível vencer as propostas indecentes. Uma salva de palmas para eu disse para a gente começar o ano, né, com o pé direito. É claro que muitas dúvidas vão surgir da parte de vocês. Eu tenho várias dúvidas, de mexe tá? Então é importante que vocês vejam. Eu sou muito melhor que o colégio, por favor. Prestem atenção em mim, ou cada um. Então é o seguinte, vai haver essas dúvidas, pergunte para a gente, não morra com dúvida. Tá? Agora, eu tenho uma pergunta para você, eu tenho uma dúvida. Quantos estão nos visitando hoje? Cadê os nossos presentes? Ô Marcos. Peraí, pessoal, daqui a pouco você levanta a mão de novo.
Ô, Maju, abaixa a mão aí, Maju. Abaixa a mão aí, as duas. Mantenha a mão levantadinha, assim, não precisa esticar muito, mas mantenha a mão levantada. Pode ser, pode ir na cobra. Ai, Jesus. Senhor Jesus, que os pais do Marcos já recebam uma proposta de emprego bem deliciosa lá no Japão. O Senhor, eles aceitam, Senhor, que eles levem o Marcos lá para o Japão. Como é que o Isaac cumpriu? Estudar com ele, ter que ficar mais de 5 horas por dia na mesma Estudar com ele? Se eu fosse tu, eu reprovava só para sair da sala dele. Boa ideia, não, Jonas? Gostou da minha ideia aqui, minha sugestão para ela? Reprovar só para sair da sala dele? Não, vai levar um falso. Ei, Isso é uma proposta que os visitantes disseram que ganhou uma coisa. Cara, que empregou. Vocês não gostaram da menina? Ela não precisa contra isso. Que coisa, né? Quem mais está nos visitando e não ganhou Olha não? lá. Só que não quer entrar na lista. Gente, a minha oração sobre a proposta do Japão é verdade. Eu queria que o Marcos fosse do Japão. Pô, levanta a mão alto, por gentileza. Vai desistir? Eu peço perdão para os visitantes. Eu peço perdão para os visitantes. Eu quero pedir perdão pelo Marcos insistir. Peço perdão. Eu tenho certeza que Deus vai ter misericórdia dessa alma quebrada. Tá de brincadeira. Mas ela ganhou. Ela ganhou. Quem trouxe esses visitantes? Quero saber. Quem deu vocês? É de Deus, tá? Então, fica aqui, não sai daqui. Quem te convidou, mano? A Duda merece um bombom, tá? Eu quero que a Duda ganhe um bombom. Quem te convidou? A Thaís. Eu quero que a Thaís ganhe um bombom, tá? Isso ela tem uma então, ela tem Elisa merece um bombom. Eu cheguei antes de aqui. A Elisa vive, gente. Eu falei que a Elisa no domingo era filha do melhor tecladista que eu já conheci, que tocou no meu casamento. Meu pai tocou no meu casamento, só vou saber, tá? Quem te comprou? Ela merece um bombom. Cadê os diáconos vão se demitir? Eu sou diácono ruim assim, mano, da igreja. Não, pelo amor de Deus, graças a Deus. Ô, Gil. Quem é aqui? Eu convidei ele aqui, ó. Quem mais é? Quem te convidou? Veio sozinho. A parte que merece um bombom, pai. Tu merece um bombom. Eu vou ficar um pra mim, Fechou? Não, ele já deu. Então me devolve comigo pra mim. Oi, gente. Eu sou bem feliz. Tu é irmã dele? Tu já veio? É a primeira vez hoje? É a segunda vez? Eu acho que merece um bombom. Ganhou? O primo merece um bombom. Gente, ó, vamos encerrar. A gente já é quase 10 horas. O pai de vocês já deve estar chegando. A gente comprou uns picolés, mas a gente acreditou que ia com tantas pessoas. Nossa fé foi. E a gente cobrou só 50 picolés. Mentira, tem mais 50. Mas assim, ó, pegue um e chute um. Se tu conseguir, pegue o segundo e bom. Não vai para o terceiro que é pecado, tá? Espero que vocês entendam. A gente errou.
mas vai dar para todo mundo, pelo menos um vai ter uma coisa. Bate sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque tu deu a oportunidade, Senhor, de te adorarmos, de te bendizermos e de te louvar, Senhor. Tu estavas aqui, Senhor. O louvor foi abençoado. Eu acho que valeu a pena, Senhor, porque tudo que eu te pedi você conseguiu fazer hoje. Te agradeço, Deus, e peço que tu guarde cada adolescente nos próximos dias, até que dê bem, Senhor. Que tu leve cada um em paz e que tu possa fazer com que eles memoriem cada vez mais o desejo e a vontade de te buscar através da leitura da palavra, da oração, dos devocionais, que eles possam, Senhor, se virar de costas para o pecado, Senhor. Que eles possam olhar para Ti, olhar para a luz, e que eles possam observar as sujeiras que há neles, e pedir que, através do Espírito Santo, comece a transformar a vida deles, tanto quanto a minha, Senhor. Eu te agradeço por cada um, em nome de Jesus. Amém. No terceiro,